E aí pessoal, beleza? Meu nome é Danilo, eu sou o pai mesmo e hoje eu vou contar pra vocês a história que aconteceu comigo hoje e me deixou extremamente nervoso. Senta que lá vem a história. Eu saí do trabalho hoje, peguei o Pitoco na escola, fui com ele jantar porque eu precisava comer, que amanhã de manhã bem cedinho eu vou fazer alguns exames. Jantei com ele e fomos no mercado, porque eu precisava comprar algumas coisas e não tinha jeito, tinha que ser hoje, não podia adiar. Resolvi ir no Carrefour da Imigrantes, que é próximo aqui da minha casa. Então peguei ele, fui, estacionei o carro, peguei o Pitoco, entrei no mercado e passei por tudo que todo mundo que tem filho passa quando está com um filho no mercado. Ele queria entrar no carrinho, depois ele queria sair do carrinho, ele queria pedir tudo, todas as coisas que ele via, ele queria e queria colocar. E aí eu negociei com ele que ele podia comprar uma única coisa. E aí ele escolheu que ele queria comprar um chocolate, depois ele escolheu que ele ia comprar um salgadinho, depois ele escolheu que ele queria comprar um bombom. E aí a gente foi negociando, porque eu falei pra ele que ele só podia levar uma coisa. E isso não é o principal da história. Ele pegou o que ele queria pegar, que é um chocolate, e fomos para o caixa. Quando nós chegamos no caixa, aconteceu o que a lei de Murphy faz acontecer em 80% das vezes em que eu estou em algum lugar que eu não posso sair. O Pitoco olhou pra mim e falou: Papai, preciso ir no banheiro. Ele não falou preciso ir no banheiro, simplesmente, eu preciso fazer cocô. Falou bem alto, gritou no meio do mercado, assim, um monte de gente em volta. Peguei ele e falei: ok, filho. Olhei pra fila, tinha uma senhorinha na minha frente, era a única pessoa que estava na minha frente. Ele estava passando tranquilamente as compras dela. Até que ela terminasse de passar as compras dela, recarregasse o celular, pagasse as contas, fizesse o cartão Carrefour, tudo isso que ela poderia fazer dentro do caixa, não ia dar tempo. Então, eu tirei o carrinho da fila, pus do lado, falei pra moça do caixa: Moça, esse aqui, carrinho é meu, por favor, não me deixa levar embora. peguei o Pitoco e fui à procura do banheiro. Os caixas do lado estavam fechados, então não dava pra passar por eles pra ir pra fora. E o banheiro do lado de fora. Esse Carrefour tem uns 3 andares, então eu tava torcendo pra ter algum naquele andar. Fui andando até que eu consegui achar uma brecha pra passar, passei, olhei as placas que estavam no teto e vi uma placa que dizia sanitário e do lado dela tinha escrito fraudário e apontando pra mesma direção. Falei: é pra lá. Pitoco na hora começou a correr. Eu não falo correr em sentido figurado, ele realmente começou a correr na direção do banheiro. E eu, que tinha chegado do trabalho, estava de roupa social, sapato social, comecei a correr atrás dele, porque eu sabia que ele estava apertado. Se você tem criança pequena, você sabe que ela só pede pra ir no banheiro quando ela realmente não aguenta mais esperar. Fui atrás dele. A única coisa que eu não reparei era que estava escrito sanitário feminino e apontando para aquele lado. Mas isso seria um mero detalhe, porque normalmente onde tem um banheiro, o outro banheiro está perto. Quando a gente terminou de correr toda a fileira de caixas do Carrefour, e aquele mercado é gigantesco, e a gente chegou lá no final, e eu olhei para a porta do banheiro, uma gota de suor desceu aqui do lado do meu rosto, meu coração começou a acelerar, minha mão ficou fria, porque eu não via a porta do banheiro masculino. Eu olhava e eu via banheiro feminino e do lado eu via fraudário. E o fraudário não era um fraudário, um banheiro infantil, por exemplo. Era só uma bancada para trocar a criança e uma piazinha pequena do lado. Não dava para usar aquilo ali. Eu olhei em volta e eu pensei: não é possível. Eu não tô conseguindo raciocinar direito. Eu não tô conseguindo pensar, porque o Pitoco tá com pressa. E ele tava ali do meu lado, pulando mais que pipoca na panela, porque ele realmente estava apertado. Olhei e vi uma moça com o uniforme do Carrefour, de segurança, fazendo alguma coisa lá, checando alguma coisa, enfim. E aí eu perguntei: Moça, por favor, onde fica o banheiro masculino? foi aí que começou a azedar o caldo inteiro. Porque ela olhou pra mim, meio que parando, meio que não parando de fazer o que tava fazendo, olhou pras placas e falou: Segue as placas. eu olhei as placas. E aí eu me dei conta de que atrás da placa que eu tinha lido banheiro sanitário feminino, estava escrito sanitário masculino e apontando para o lado contrário. Aquele mercado gigantesco, eu olhei aquela fileira de 150 caixas e no teto várias plaquinhas escritas sanitário masculino, sanitário masculino. Muito provavelmente o banheiro era lá do outro lado, onde eu estava. E eu não vi. Nesse momento que o meu coração parou de bater por um momento e o ar saiu dos meus pulmões, eu olhei pra baixo, o Pitoco olhou pra mim e disse: Papai, tá saindo. eu olhei pro Pitoco, olhei pras placas, olhei pra moça, bati a mão na porta do banheiro feminino e falei: pessoal, dá licença, com licença, eu tô com banheiro, desculpa, dá licença, eu tô com criança. Tô com banheiro. Tô com criança, dá licença, dá licença. Entrei, fui pra primeira casinha que tinha um Pitoco e fechei a porta. No momento em que eu bati a mão na porta do banheiro feminino, a segurança, a moça, começou a gritar do lado de fora: Moço, você não pode trair, aí o banheiro feminino. Você não pode trair, você não pode, você não tá me ouvindo. E eu não ignorei completamente ela e fui com o Pitoco pra dentro do banheiro. Não satisfeito em ter gritado de meio longe, assim, de onde nós estávamos, que eu estava entrando no banheiro feminino,
Ela foi até lá, abriu a porta, pegou o rádio e começou a falar no rádio que um homem tinha entrado no banheiro feminino, mesmo ela avisando que ele não podia entrar e que ela precisava de apoio operacional. Agora imagine você, que você é segurança de um determinado lugar, e uma mulher, segurança também, chama no rádio dizendo que um homem entrou num banheiro feminino, mesmo ela dizendo que ele não podia entrar e que ela precisa de apoio operacional. Você não sabe que ele está com uma criança, você não sabe que ele é um pai, você não sabe da situação inteira que está acontecendo e você ouve aquele broadcast no rádio. O que vocês imaginam que passou pela cabeça de todos os seguranças que estavam lá? Enfim, ela continuou falando isso alto no rádio, com a porta do banheiro aberta, e o banheiro ficava do lado do lugar onde as pessoas iam testar eletrodomésticos, do lado do lugar onde as pessoas iam emitir nota fiscal, onde ficava o atendimento ao cliente, do lado do lugar onde se fazia o cartão Carrefour, e tinham várias pessoas ali em volta. Então eu já fiquei imaginando as pessoas olhando e pensando, caramba, entrou um louco dentro do banheiro. E eu lá dentro, acalmando o Pitoco, para que ele fizesse o que ele precisava fazer, para que depois eu o limpasse, o vestisse, saí com ele, lavei as mãos dele na piazinha, que tinha uma piazinha baixinha do lado de fora. E quando eu me virei, estava a moça segurança, um outro rapaz com o uniforme do Carrefour e outros 2 ou 3 seguranças para escoltar o homem que tinha entrado dentro do banheiro masculino, já que a moça precisava de apoio operacional. Saí levando o Pitoco pela mão e eu comecei a ouvir coisas do tipo: Você não sabe que você não pode entrar no banheiro feminino? Nossa, a educação desse país já era mesmo. Nossa, mas você não tem noção? O que você acharia se uma mulher entrasse no banheiro masculino? E aquilo tudo foi entrando dentro de mim, e a minha vontade era voltar e dar 3 socos na cara de cada pessoa. Mas eu me contive. E eu fui explicar pra moça, que deveria ter um mínimo de compaixão por um pai que tá sozinho com um filho numa situação como essa, falando: Minha querida, o que você queria que eu fizesse? Ele estava com vontade de ir no banheiro. O banheiro masculino é lá longe, ele não consegue segurar. Eu tirava e fazia aqui mesmo, no chão? Ela ignorou o que eu disse e continuou falando as coisas, como se eu não tivesse educação, como se eu fosse uma pessoa que estivesse cometendo um crime ali naquele local. Até que o gerente do Carrefour virou e falou: deixa ele falando sozinho e sai andando. E ela fez isso, virou as costas pra mim, enquanto eu falava, tentava explicar a minha situação, fez um gesto de desdém com a mão e saiu andando. Quer dizer, no momento que eu entrei no banheiro, a postura que se esperava de uma mulher, segurança, fosse mulher, homem, o que fosse, era perguntar: tá tudo bem? O que tá acontecendo? Tá passando mal? Precisa de uma ajuda? Quer que chame alguém? Era o mínimo que se esperava. Mas não, ela resolveu me tornar um monstro dentro daquele mercado. Se você puxar a câmera de segurança, eu vou falar de novo, você vai ver que eu saí correndo lá do outro lado, até chegar naquele banheiro pro meu filho poder usar. Você acha que em sã consciência eu faria isso, sabendo, se eu soubesse que o banheiro masculino era lá do outro lado? Obviamente que não. Eu não estava entrando no banheiro feminino porque eu queria. No momento que isso aconteceu e o gerente da loja pediu para que ela saísse andando e me deixasse falando sozinho, ele usou estas palavras. Eu virei as costas, peguei o Pitoco pela mão e voltei pro mercado porque eu precisava levar aquelas coisas para casa. Eu não tinha tempo hábil para eu ir em outro mercado. Eu não tinha condições, então eu peguei o Pitoco, fui com toda a minha educação e o dom da paciência que em algum momento eu recebi. O Pitoco perguntou para mim: papai, por que tá todo mundo tão nervoso? Aí eu falei: filho, aconteceu uma coisa e ninguém tá entendendo direito o que aconteceu. Depois a gente volta e conversa. Ele: tá bom, mas não precisa ficar tão nervoso. Ok, tapa na cara do meu filho número 1. Fui até o caixa, peguei as compras, passei as compras, paguei as compras, fui polido e educado com a menina do caixa, que aliás não tinha nada a ver com a história. Fui pro carro com o Pitoco e no caminho eu vinha falando sozinho, esbravejando, murmurando, e o Pitoco falou: papai, você tá nervoso, canta uma musiquinha, e ele me ensinou uma musiquinha que eu vou deixar no final do vídeo aqui pra vocês. Deixei o Pitoco em casa e voltei pro mercado, porque eu falei: não é possível que isso tenha acontecido. Eu não consigo aceitar que isso vá terminar assim. Eu vou chamar o gerente da loja, que eu não sabia que era o cara que estava lá naquela hora, e vou explicar pra ele o que aconteceu, e vou querer chamar essa menina, explicar o que aconteceu, para que ela saiba o que estava acontecendo e consiga entender o que aconteceu. Fui até lá, chamei o gerente, chegou este rapaz na minha frente. Falei: você viu o que aconteceu aqui agora há pouco? Ah, eu vi, mas o senhor não devia ter entrado no banheiro. Eu falei: então deixa eu te explicar o que aconteceu. Contei a história toda do banheiro, de sair correndo, que eu cheguei, que não dava pra ir em outro lugar, o que você faria no meu lugar. E fui contando a história pra ele, acho que eu contei a história de novo umas 4 ou 5 vezes, porque eu contei uma vez e ele falou: mas o senhor não devia ter entrado no banheiro. Daí eu falei: o senhor tem filhos? Ele falou: tenho uma filha. O senhor já desfraudou uma criança? O senhor sabe como que é difícil? Você sabe, se você estivesse na mesma situação que eu, o que você faria?
ele teve a coragem de me dizer que ele pediria para a funcionária levar o filho no banheiro. Nessa situação dá muito tempo de pensar nisso, né? Não, eu vou pedir para a funcionária, que é uma pessoa totalmente estranha a mim, que não conhece o meu filho, que eu não sei se é de boa índole ou não, para que ela entre sozinha com o meu filho num banheiro e que ajude ele, inclusive, a se limpar. Gente, não faz o menor sentido. E eu falei isso com ele umas 5, 6 vezes e eu vi que no final ele foi ficando sem graça do que eu estava falando, mas ele não queria dar o braço a torcer. Uma das coisas que eu falei foi que uma das perguntas que me fizeram em tom de ameaça foi: se uma mulher entra no banheiro masculino, o que você acharia? Certamente que se uma mulher entrasse no banheiro masculino do nada, eu acharia estranho. Mas se uma mulher entrasse dizendo que estava numa emergência com uma criança pequena, não só eu perguntaria se ela precisa de ajuda, como eu iria no meu carro buscar lencinho umedecido para ela caso ela precisasse. Isso se chama empatia, isso se chama se colocar no lugar do outro, e eu sei muito bem como é estar sozinho com uma criança numa situação como essa. Mas aparentemente ninguém no Carrefour, na área de segurança, sabe. E aí eu falei, eu quero que a menina ouça o que eu tô querendo dizer. Ah, eu não vou chamar ela. Ah, então eu quero falar com o superior dela, porque a desculpa é que ela era terceirizada. Ah, o superior dela só está aqui em dias úteis, em horário comercial. Poxa, não tem um responsável que eu possa falar. Eu saí do mercado com a sensação de que ia acabar tudo em pizza. Então, eu tomei a decisão de gravar esse vídeo, eu escrevi no Facebook o relato do que aconteceu, tô mandando isso pro Carrefour para ver qual que é a opinião deles. Não é possível que eles achem isso normal. Não é possível que eles achem que eu esteja tão errado assim. Eu queria, no mínimo, que houvesse um treinamento, uma mudança na forma de orientar as pessoas, da segurança, do tratamento, da gerência, como lidar com situações como essas, em que tem um pai sozinho com uma criança, uma mãe sozinha com uma... Se a mãe entrasse no banheiro masculino, eu não sei, mas eu tenho a impressão de que não haveria tanta comoção assim, que seria tratado com muito mais naturalidade. Mas como era um homem com uma criança pequena, virou um monstro. Eu ainda estou nervoso, mesmo cantando a musiquinha do Pitoco. Se você gostou desse vídeo, dê um like nele, compartilha ele com as pessoas, porque isso tem que mudar. Essa visão das pessoas, da sociedade, dos profissionais, tem que ser mais humana. A gente tem que ter mais empatia pelo que está acontecendo na vida do outro, pelo que está sendo vivenciado ali. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Eu vou deixar aqui no final um trechinho da musiquinha do Danilo Tigre para que a gente consiga aprender a se acalmar, que foi essa lição grandiosa que o Pitoco me deu. E eu acho que quando ele falou para mim que eu precisava me acalmar e cantar a musiquinha e respirar e tudo mais, foi quando eu decidi que eu não deixaria por isso, que eu voltaria no mercado e chamaria o gerente e que explicaria a situação, porque, sei lá, a gente também não sabe qual foi a história que aconteceu lá com aquela pessoa antes de se encontrar comigo. Então eu quis tentar uma segunda chance de dar para eles entenderem o que aconteceu, mas pelo jeito não adiantou muito. Toda semana tem pelo menos um vídeo aqui no canal Pai Mesmo. Volta, que eu vou gostar muito de conversar com vocês. Até mais. Se estiver zangado e quiser gritar, respire bem fundo e comece a contar. 1, 2, 3, 4.